Olá, seja bem-vindo à nossa aula. Essa aula ela faz parte da consultoria e mentoria semipresencial. Hoje nós vamos falar da periodização do treinamento de força e hipertrofia muscular. Eu sou o Giliardi de Oliveira Campos, Gil Campos, para você que é meu amigo, meu aluno. Atualmente faço doutorado em Ciências da Saúde pela USP, já sou mestre em Ciências da Saúde pela USP, sou especialista em musculação e personal trainer e trabalho como treinador há mais de 12 anos. Bom, essa aqui é a nossa musa, grande amiga Adriana Torres, ela faz parte do nosso programa de exercícios, ela auxilia nos treinamentos práticos e uma boa parte da aula prática vocês vão assistir com ela. Tá, então siga nas redes sociais, ela também além de musa, ela é uma companheira de trabalho, ela é professora de educação física também. E o Instagram dela é esse aqui, ó, Adria Ana Torres. E é isso aí, pessoal. Bom, vamos lá. Antes de começar falando da periodização, né, eu acho que é interessante a gente classificar os tópicos, né, e saber quais são as perguntas que a gente tem que conseguir responder ao final dessa aula, tá? Isso eu acho que é fundamental. Então nós vamos falar da periodização linear e não linear do treinamento de força muscular. E eu espero que no final desta aula você consiga responder isso aqui, ó. O que é periodização? Qual que é a importância da periodização linear? E as evidências da periodização não linear? Como que aplica? Vamos lá então? Vem comigo, fica aí. Tá, periodização, pessoal, ela foi criada para a gente conseguir organizar os trabalhos de força, né, e desenvolvimento físico ao longo de um período. Por isso que chama periodização. De uma forma geral, o que os livros trazem para nós? O seu aluno inicia na academia com 3 séries de 15 repetições, não é isso? Então a gente observa um alto volume de repetições ao longo das primeiras semanas de exercícios, né? E aí, depois das 3 de 15, ele começa a aumentar a intensidade e cai naquele treino 3 de 10. É mais ou menos assim que acontece, não é? Na academia. E aí, depois desse período dos 3 de 10, você continua subindo cargas aqui, ó, e aí você vai para aquela famosa 4 de 8. É mais ou menos assim, não é? Que a gente pega as fichas das academias. Isso eu posso falar com uma certa segurança, que isso acontece nas academias do Brasil inteiro, né? Já dei aulas fora do estado também, em Minas, Goiás, e eu observei isso, né, que as academias normalmente eles fazem dessa forma, né? Então o aluno ele chega, ele começa com séries 3 de 15, depois ele passa para 3 de 10 ou 3 de 12, 4 de 8, e alternando alguns exercícios. Normalmente isso acontece a cada 6, 8, até 12 semanas, né? Que existem academias que eles fazem um padrão de trocar a ficha a cada 3 meses, aí o aluno paga uma avaliação, troca a ficha, troca os exercícios e muda o número de repetição, tá? Então isso é o que acontece de uma forma geral. Porém, o nosso curso é para quê? Para formar treinadores, para fazer com que você saia do que é mediano. Não vou falar que isso aqui não funciona, tá? Isso aqui é clássico, isso funciona sim. Mas o problema é a metodologia, ela é muito antiga, muito arcaica. Entenda uma coisa, o aluno que nunca fez exercício na vida, isso é comum, ele começa fazendo 3 séries de 15 aqui, um alto volume, o que ele começa a sentir na primeira semana de treinamento? É isso aí, uma dor terrível, tá? Então imagina você pegar um aluno que nunca fez exercício na vida, que ele é todo descoordenado. Nós vimos nas aulas anteriores a importância de você fazer o desenvolvimento das coordenações intramuscular, intermuscular, não é isso? As primeiras sessões do treinamento físico, o seu cérebro ainda não entende que para empurrar uma barra de supino, você tem que usar o peitoral, né? Você acaba usando outros músculos auxiliares, sinergistas, e os antagonistas também estão hiperativados devido a essa falta de coordenação intra e intermuscular. Vimos um pouquinho sobre coordenação motora fina, lembra? Então, será que se a gente fizesse uma periodização diferente para o aluno não sentir dor nas primeiras semanas e lá na frente ele ter um ganho maior, não seria melhor? Continua comigo aí, pode estar um pouquinho cansativo, né, ficar falando sobre isso, porém não posso prosseguir sem tocar nesse assunto, tá? E aí, de uma forma geral,
quando a gente faz uma programação, entenda a programação como periodização, tá? Quando a gente faz uma programação, uma periodização de treinamento, o que a gente busca? A gente busca estimular, né, determinado grupo muscular ou grupos, né, musculares para causar um estímulo aqui. Então a gente tem um nível de homeostase, um nível de força, um nível de resistência. A gente então faz uma série, por exemplo, de 10 repetições aqui, começa a causar fadiga, né, nesse grupo muscular. E aí seu aluno, depois do treinamento, ele se alimenta, vai para casa, dorme, ele começa a fazer a compensação. E a supercompensação, ela é observada depois de 48 horas de treinamento, pelo menos, né? Que aí dá tempo do músculo descansar e você começar a estimular novamente esse grupo muscular. E aí, existe dentro dos princípios do treinamento, que nós vimos lá em outra aula nossa também, nós vimos que as adaptações são passageiras. Então é preciso sim treinar novamente, porque senão depois de supercompensar aqui, ó, você cai de novo na involução, não é isso? Então tá, então normalmente é isso que a gente busca, tá? Com uma sessão de treinamento físico, um estímulo para causar uma fadiga, depois o seu aluno ele descansa, come, dorme direitinho, ele fica mais forte. E aí as cargas começam a subir, o número de repetições começa a aumentar, porque ele tem uma resistência, uma força muscular melhor. Normalmente é assim que acontece, não é? Tá. E a periodização, ela é muito importante justamente ou exatamente para isso. Porque nós queremos fazer um estímulo ótimo para que o seu aluno ganhe força, faça uma evolução e não uma involução. E também o estímulo tem que ser na dose certa, uma dose terapêutica, poderíamos dizer. Porque se o estímulo for muito forte, esse aluno seu, ele pode acontecer o que com ele? Isso aí. Pode ser um estímulo aqui, ó, que vai muito lá embaixo, não dá tempo dele compensar e supercompensar, e ele começa a caminhar para um overtraining, que a gente fala. Começa a ter perda de rendimento, começa a ficar resfriado, às vezes tem febre, dores recorrentes, começa a doer a articulação. Então, por isso que a periodização do treinamento, a programação, a organização é fundamental para você que é treinador, beleza? É isso aí que vai te diferenciar no mercado. É isso aí que vai fazer o aluno te pagar como personal. Combinado? Continua comigo aí, vamos lá. Bom, de uma forma geral, a minha sugestão é utilizar a base do treinamento de força, né, muscular, os exercícios básicos, tá? Isso aqui não muda para ninguém. Se você quer construir um atleta, ele vai fazer supino reto, ele vai fazer supino inclinado, ele vai fazer puxada baixa, puxada no peito, vai fazer leg press e vai fazer agachamento. Isso não muda. Se ele for atleta, se ele for um idoso hipertenso que precisa treinar a força para melhorar seu condicionamento físico geral, se for uma gestante que começou a gestação e quer ter ao longo da gravidez uma saúde, né, uma melhor condição durante a gravidez, precisa fazer exercícios básicos, tá? De uma forma geral também, pessoal, outra coisa muito importante, a gente sempre treina do centro do corpo para o segmento. Ou seja, se a sua sessão de treinamento, se o seu aluno não tem muito tempo para treinar, é fundamental você estimular grandes grupos musculares ou cadeias musculares, combinado? Então, a minha sugestão já parte desse momento. Escolha dos exercícios para base de força, vai no básico, no clássico, que você não erra, tá? Bom, vamos lá. Então, de uma forma geral, periodização linear, como que a gente conhece que ela funciona, né? Então, na primeira quarta semana, a gente vai treinar resistência, 2 séries de 12 a 15 repetições, em intervalo de 1 minuto, né? Então, seria aproximadamente aqui 60% a 65% de um RM. E aí é interessante, de repente, você fazer teste de repetição máxima nos exercícios que você quer periodizar, porque aí você consegue calcular exatamente a carga que cada um dos seus alunos vai utilizar. Então, por exemplo, para 2 séries de 12 a 15 repetições, esse aluno aqui usa de 30, 31 quilos lá no supino. Tá? E por que zona de repetição, Gil? Porque a gente vai treinar próximo da falha. À medida que a velocidade da execução começa a diminuir, se for uma pessoa destreinada, começou a diminuir a velocidade da repetição, separa. Se for uma pessoa bem treinada, deixa chegar até a falha. Falhou, se estiver treinando com você, você vai lá e guarda a barra. Por isso a zona de repetição.
Você vira para o teu aluno e desafia ele. Vamos lá, séries de 12 a 15, de 8 a 10, de 3 a 5 e assim por diante. Então, de uma forma geral, a periodização linear, ela acontece assim, a primeira, quarta semana, a gente utiliza uma intensidade aqui, né, com descanso de 1 minuto. Da quinta à oitava semana, é hora de fazer hipertrofia, que a gente chama de hipertrofia típica, né? O que faz o músculo responder a estímulo hipertrófico? 3 de 10, pessoal. E aí ele vai lá, de 3 a 8 repetições, 2 minutos. E a intensidade é um pouco maior, né? 70%, 75%, 80%. Então aqui, ó, como eu já tenho as cargas calculadas, né? Tanto do supino quanto do pull e frente do leg press, eu já consigo saber quais são as cargas que esse aluno aqui vai treinar na semana quinta ou oitava. E aí, finalmente, da nona, 12ª semana, a gente busca a força máxima. E aí a gente quer o quê? Né? Maior intensidade, menor número de repetição, intervalo um pouco maior. Tá? 80%, 90%, 95%. Em alguns casos, a gente faz até um RM, né, nessa semana, se for um indivíduo muito bem treinado. Então, isso é uma periodização linear. À medida que as semanas vão se passando, você reduz repetições, aumenta a intensidade e aumenta também o intervalo de recuperação. Dessa forma, é a periodização linear. Porém, a grande proposta que eu gostaria de fazer para você que é treinador, tá, é a periodização não linear. Tá? E por quê? Porque a linear ela pode ser interessante para quem está começando o treinamento físico. Então, ou seja, o teu aluno que nunca fez exercício na vida, é interessante ele fazer a linear. Isso aqui. Por quanto tempo, Gil? A minha sugestão, 12 semanas. 3 meses, se ele fizer dessa forma aqui, ó, você pode ter certeza que ele vai melhorar bastante por 3 meses. Depois de 3 meses, provavelmente, as adaptações dele músculo-esqueléticas já serão um pouco mais maduras. Aí você pode entrar com a periodização não linear. Lembrando que na nossa aula lá de adaptação neural, assistiu? Se não assistiu, vai ver. Vocês viram que até a 7ª, 8ª, existem evidências na literatura que até 11 semanas o teu aluno pode fazer uma série bem feita, que ele vai desenvolver força muscular. Tá? Então, se o seu aluno ficar 12 semanas fazendo bem feita 1 a 3 séries, de uma forma linear, ele vai desenvolver legal. Tá? Agora, se o teu aluno já treina, tá? Se você vai pegar um aluno de personal, se você quer desenvolver força numa pessoa que já treinou ou que está treinando, está mais ativo, a minha sugestão é isso aqui. Periodização não linear. Tá? E sabe por quê? Porque os ganhos, as evidências dos ganhos, eu já fiz, meus alunos fazem, tá? A grande maioria dos meus alunos fazem. Os ganhos são absurdamente maior quando comparado com a periodização linear. Sabe por quê? Ao longo das semanas ou ao longo da semana de treinamento, você troca os estímulos. Por exemplo, nessa sugestão aqui, ó, segunda-feira, eu coloco lá meu aluno para fazer supino, pull e leg press, 2 séries de 12 a 15 repetições, com 60% a 65% de um RM. E aí, na quarta-feira, eu já exploro isso aqui, ó. Eu estou com um alto número de repetição, então joga a repetição lá embaixo e aumenta a intensidade, já na quarta-feira. Então, supino reto, pull e frente, leg press, repetições de 1 a 3, 6 séries. E olha a carga aqui, galera. Né? A sobrecarga é essa, ó, de 80% a 100%. E aí na sexta-feira eu começo, né, a reduzir um pouco a carga para conseguir um número maior de repetições, que aqui eu fiz de 1 a 3. Começo a reduzir um pouco mais a carga e vou de 4 a 6 repetições. Então provavelmente com 80%, 85% de um RM. Para só na segunda-feira de novo, que vem, fazer 4 séries, né, de 8 a 10 repetições. Olha que bacana essa sugestão de treinamento aqui. Porém, é uma sugestão para indivíduos que já estão num programa de treinamento há bastante tempo. Qual que é a minha sugestão para fazer este modelo aqui? Pelo menos 6 meses de musculação, no mínimo, senão não vale a pena, tá? E outra coisa, também gosto de chamar a atenção, isso aqui é bem perigoso, tá?
Isso aqui, séries de uma repetição, 6 séries com uma repetição, eu nunca fiz, eu não aconselho. Normalmente eu gosto de treinar aqui, ó, de 4 a 6, de 8 a 10, combinado? Isso aqui pode ser muito interessante para quem vai treinar powerlifting. E aí a organização para quem vai treinar powerlifting também não precisa seguir essa programação. Imagina você fazer um RM no supino, no pull e no leg no mesmo dia. É bem cansativo, né? Continua comigo aí que eu vou dar uma sugestão mais para frente. Beleza. Então vocês entenderam o sistema, tá? Então essa sugestão é segunda, quarta e sexta. E só na segunda-feira nova, na outra semana, que você chega lá para 10 repetições, né? Porém, sabemos que isso pode tornar-se semanas. Começou a ficar mais fácil, né? Imagina se você fizer a primeira semana sua de treino toda inteira assim, ó. 2 séries de 12 a 15 repetições. Aí na segunda semana se aumenta a intensidade aqui, ó, né? E coloca aí séries, um número de séries maiores, né? De 1 a 3 repetições. A semana 3 você começa a diminuir a intensidade, né? A carga ela começa a cair aqui para 85%, 80%. Você faz de 4 a 6. E aí a semana 4 você vai fazer lá séries de 8 a 10 repetições, né, utilizando essa outra carga aqui, 70, 75, 80% de um RM. Melhorou, né? Mas a sugestão que eu guardei para vocês, continua aí, não vai embora, para ficar mais fácil ainda, tá? Eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então, como que ficaria o treinamento mais ou menos organizado, tá? Agora vem a forma da gente começar a deixar mais fácil. Sugestão de treino. Treino único, tá? Então nós vamos fazer uma base aí de 3 a 4 semanas, tá? E aí o que eu vou usar? Supino reto, leg press e remada. Esses exercícios são os exercícios que eu quero ganhar o quê? Força muscular. Para lá na frente começar a treinar hipertrofia máxima. Como? Usando sistemas. E vocês também vão ver comigo. Então da semana 3 a 4 eu vou fazer esse sistema de treino. Depois eu troco o vetor. Por quê? Se eu estou fazendo supino reto, eu estou ganhando força em determinado ângulo articular. Quando eu coloco meu aluno para fazer supino inclinado, eu começo a ganhar força em outro ângulo articular. E o mesmo se dá nas remadas e puxadas e no leg press para o agachamento. Tá? Então eu faço, por exemplo, 3 semanas dessa forma aqui. A quarta semana normalmente eu gosto de descansar. Tá? Para deixar, lembra da curva da compensação? Então eu venho pancada, 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 pancada. Quarta semana, recupera. Quinta semana, começa um novo treino. Pancada, 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 pancada. Oitava semana, recupera. Normalmente eu gosto de fazer assim. Isso aqui você faz periodizado. Porque você é treinador e você viu comigo como organizar. Gil, vou usar a periodização linear. Ótimo, use. Isso aqui vai ser linear. Gil, meu aluno já é treinado, ele consegue treinar bem, vou usar a não linear. Perfeito, usa a não linear. A não linear tem uma resposta muito mais interessante, tá? Isso são dados de Flecker e Kramer, de um livro que eles fizeram em 2001. E ao longo dos anos, eles fizeram vários estudos mostrando que a periodização não linear aumenta mais o ganho de força muscular, melhora o perfil de composição corporal, beleza? Tá. E aí, Gil, mas eu vou colocar meu aluno para fazer 3 exercícios, aí ele não vai querer ficar comigo, ele vai falar assim, a sessão de treino é muito rápida, demora 30 minutos no máximo. Não, aí você faz o que o seu aluno quer. Ou você complementa a sessão pensando no quê? Nos vetores de força em diferentes ângulos articulares. Então aqui minha sugestão, o que é? Colocar de repente um pec, né? Porque aí eu vou estar fazendo um peitoral mais isolado. Colocar um supino inclinado com halteres. Pode ser um agachamento livre, dependendo de como foi esse leg press. Adutor e abdutor em alguns casos, não todos, tá? Senão atrapalha. Puxada triângulo, puxada inversa. Aí você complementa com o que você quer. Ou com o que o seu aluno tem vontade de fazer. Pois, sabemos que a gente vive num mercado competitivo, né? Se o seu vizinho passa a rosca com halteres e você não passa, provavelmente seu aluno que não entende, ele vai querer treinar com seu vizinho. Se a senhora lá está empurrando uma tornozeleira com 2 kg lá, a bunda não vai crescer, mas ela quer empurrar a tornozeleira com 2 kg, coloca o teu aluno para empurrar a tornozeleira com 2 kg. Porque a base você está fazendo bem feita com o leg press e com o agachamento.
tá? Então isso aqui são apenas sugestões. Você pode colocar aqui, por exemplo, no lugar da extensora e flexora um glúteo 4 apoios? Pode. Posso colocar um agachamento na rack? Pode. Por quê? A base, que é mais importante, está periodizada. Complementar é agradar teu cliente. O que você faz com ele? Coloca lá séries, 1 ou 2 séries de 8 a 12 repetições. Bacana, né? Intervalo, Gil, depende da periodização que você escolheu. E aí, para ficar mais fácil, né? Para a gente colocar uma periodização não linear semanal. Olha que bacana. Isso aqui funciona demais, tá? Então escreva o que eu estou falando. Valeu a pena você me assistir por quase 20 minutos, porque isso aqui é o que vai fazer o seu diferencial. Por que eu estou falando isso? Lembra que eu comentei que é muito estressante você fazer 1 a 3 RMs, né, ou 4 a 6 RMs para supino, puxada e remada? É bem extenuante para os 3 exercícios. Para o psicológico isso é ruim demais. Eu tentei fazer, eu não consegui. Porque na semana que eu falava assim, nossa, hoje eu tenho que fazer 3 de 15, ou 3 de 15 a 20, para os 3 exercícios, resistência, queimação, dói pra caramba, eu já ficava mal. Aí eu pensei assim, e se eu organizar essa periodização não linear ao longo da semana? Aí deu certo demais, pessoal. E aí fica assim, por exemplo, num treino único, tá? Supino reto, uma série de 10 repetições, para quê? Ativação neural, meu corpo entender o movimento que eu vou fazer. Fiz 10 repetições, coloco carga para fazer séries de 4 a 6 repetições e mando mais 3 séries do supino. Intervalo, Gil, 2 minutos, não mais do que isso, tá? Aí eu termino o supino, vou para o leg press. 3 séries de 20, coloco uma carga lá para resistência, 60%, 55% de 1 RM, faço 20 repetições no leg lá, descanso de 1 minuto, tá? Porque aí como é um treino mais voltado para resistência, não preciso de muito descanso. Mando mais 2 séries, né? E aí depois vou lá para a remada aberta e faço 3 séries também de 12 a 15. Bacana, né? Intervalo o quê? 1 minuto, 1 minuto e meio? Legal. Depois eu complemento o meu treino. Vou fazer rosca direta, vou fazer tríceps pulley, sei lá, faço qualquer outro exercício da minha vontade, tá? Nós estamos falando de base. Bom, feito isso na segunda-feira, na terça você coloca seu aluno para fazer cardio. Faz cardio, faz abdominal, treina de repente panturrilha, enfim, faz outra coisa, fora isso aqui. Na quarta-feira, o que a gente faz? Inverte. O supino não estava 6 repetições lá, coloca para fazer até 15. Diminui a carga, diminui o intervalo de recuperação do supino e coloca para fazer 15 repetições. E o leg que estava facinho lá? Intervalo de 1 minuto, 55% de 1 RM. Joga 80%, 90% de 1 RM, aquece lá 10 repetições com 50%, 60%, depois joga 80%, 90%, 3 séries de 3 a 6 repetições, intervalo um pouco mais longo, 3 minutos, por exemplo, para recuperar o leg. E aí a remada, que antes era 15 repetições, joga ela para 20. Olha que legal. E na quinta, Gil, o que eu faço? Ou você descansa, ou manda o cardio de novo. E outra coisa, mantém dieta. E aí, o que vai acontecer na sexta-feira? Sexta-feira, eu jogo o supino lá embaixo, a sobrecarga dele, a intensidade. E aí eu faço 3 séries de 20, intervalo de 1 minuto. O leg press, que estava pesadíssimo na quarta, eu coloco lá 3 séries de 12 a 15 repetições. E por fim, a remada aberta, que estava facinha ao longo da semana, facinha, né? Eu jogo intensidade nela. Uma série de 10 repetições para aquecer, com 50%, 60% de 1 RM. Depois desce o pino lá, ou coloca mais anilha, carrega bem, e faz séries de 3 a 6 repetições. Olha que bacana. Olha que periodização diferentona, né? E que funciona demais, pessoal. Isso funciona para o psicológico, isso funciona para motivação, porque cada dia você tem uma intensidade diferente em cada tipo de exercício. Olha que legal. Tá certo? Bom, a aula foi um pouquinho mais extensa hoje. E os complementares continuam a sugestão. Coloque o que você quiser ao longo da sessão. Depois de fazer essa base aqui bem feita, né? Você coloca o que você quiser. Também a sugestão continua 1 ou 2 séries, não mais do que isso, não precisa. E aí, eu acredito que agora, né, nesse finalzinho da nossa aula aqui, você consegue responder, né? O que é periodização? Programação do treinamento físico, tá? É periodizar
ao longo da semana, segunda, quarta e sexta, ou ao longo dos meses. Semana 1, semana 2, semana 3, ou então mês 1, mês 2, mês 3. Isso é periodização. Qual que é a importância da linear? Pessoas que nunca treinaram. Então precisa fazer linear primeiro. Para quê? Adaptação músculo-esquelética, principalmente tendão e ligamento, para não machucar, tá? E as evidências da não linear? Tem um caminhão, pessoal. Se você colocar lá periodização não linear, no Google Acadêmico vai aparecer bastante coisa, tá? E como que aplica? A gente viu um monte de sistema agora, né? Um monte de forma de aplicar, organizar ao longo da semana, ao longo dos dias, né? Segunda, quarta e sexta, isso seria um microciclo, né? Então, eu acredito que nessa aula eu consegui contribuir para que vocês começassem a entender um pouco mais como organizar, colocar os exercícios de base de uma forma mais eficiente, beleza? Então é isso, essa foi nossa aula de periodização do treinamento de força e hipertrofia muscular e a gente se encontra na próxima videoaula. Um grande abraço e até lá!